Esses são os níveis. Esses são os níveis da maçonaria e você pode preenchê-los. Os níveis de fato variam de acordo com a fonte. Esta aqui é a revelada por Ayn Rand, que era a namorada de Philip Rothschild. Ela cometeu suicídio. O humanismo é o nível mais baixo. São os maçons que não têm aventais. A YMCA, todo o movimento dos escoteiros, etc. Eles formam parte de organizações maçônicas. O Rotary, o Lions. O Lions, por exemplo, trata-se de Janus, o deus de duas cabeças. São todos símbolos. E essas são as boas organizações que parecem fazer coisas boas. Os maçons azuis, que são os maçons de João, fiquem com medo quando vocês ouvirem esse nome. O rito de York, o rito escocês, o comunismo, o Benai Berit, a maçonaria judaica, o Conselho dos 500, o Conselho dos 33. O Conselho dos 500 é também conhecido como Bilderbergers, o Concílio dos 13 e o mais alto nível que nós vimos, no qual o papado está envolvido. Então, a quem eles permitem saber a verdade sobre a maçonaria? Nós precisamos criar um super rito. Por favor, prestem atenção, que permanecerá desconhecido, ao qual convidaremos aqueles maçons da ordem superior, de grau 30 ou superior, a quem nós escolheremos. Com respeito aos nossos irmãos da maçonaria, esses homens devem prometer que respeitarão o segredo mais estrito. Através deste rito supremo, governaremos toda a maçonaria, que se tornará uma espécie de centro internacional e que será ainda mais poderoso porque o seu endereço será desconhecido. Esta foi uma carta de Pike ao chefe da ordem dos Illuminati, Giuseppe Mazzini. Então, quem governa o mundo? Um super rito. George Bush se refere a eles como sendo os 1000 pontos de luz, os iluminados. Não é à toa que eles usam essa terminologia. Então, criaremos 3 guerras mundiais. Aqui está uma citação, eu não vou falar sobre ela detalhadamente, mas eu farei uma palestra depois chamada Revoluções, Ditadores e Guerras. E então falarei sobre isso. Então nós vamos ver uma coisa bem assustadora. Ordo ab caos é o seu lema. Isso significa a ordem que vem do caos. O símbolo que eles usam é a fênix levantando-se das cinzas. Da destruição que Deus causou neste planeta, Satanás criará o seu reino diabólico, no qual todas as nações, todas as religiões se tornarão uma só. Porque esse é o único modo que nós vamos ter um governo universal. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Jesus diz, saiam deles, separem-se. Mas eles dizem, venham, sejam inclusivos. Uau, isso está ficando interessante. Neste vídeo vamos conhecer as principais informações comentadas no livro Moral e Dogma de Albert Pike. O objetivo de se falar sobre o conteúdo deste livro é desvendar o que de fato a maçonaria prega, e que passa desapercebido por grande parte dos religiosos, que cada vez mais têm se filiado a ela. Albert Pike nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América, em 29 de dezembro de 1809. Foi uma personalidade bastante lembrada pelos seus dons e habilidades, professor, poeta, escritor, advogado e escritor da maçonaria. Era também general brigadeiro da Confederação. Em 1898, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a construção de um monumento em sua honra, que foi terminado e inaugurado em outubro de 1901, na Praça do Judiciário, em Washington, D.C., monumento em sua honra e pelos seus feitos. No livro Moral e Dogma, Albert Pike fala sobre o esoterismo dos símbolos maçônicos, e sobre várias práticas maçônicas. Eles são símbolos explicados com uma linguagem que contém uma certa beleza filosófica em sua narração. Mas não devemos nos enganar com isso, pois precisamos conhecer a essência do que prega a maçonaria. Sobre a loja maçônica Albert Pike ele diz o seguinte: toda loja é um templo, em seu todo, e em seus detalhes, ela é simbólica. O próprio universo forneceu à humanidade o modelo dos primeiros templos, dedicados à divindade. O arranjo do Templo de Salomão, os ornamentos simbólicos que eram suas decorações principais, e o vestuário do Supremo Sacerdote, tudo fazia referência à ordem do universo, como são conhecidas.
O templo continha muitos emblemas das estações: o Sol, a Lua, os planetas, as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor, o zodíaco, os elementos e outras peças do mundo. Percebam que Albert Pike relata que os maçons usam como modelo de configuração da loja maçônica todos aqueles emblemas e símbolos que começaram a ser usados no Templo de Salomão, quando as abominações e apostasias começaram. O próprio Salomão se desviou e permitiu que no templo entrasse abominações terríveis. O templo era apenas uma sombra dos bens futuros. Todo este sistema já foi destruído com a vinda do Salvador, inaugurando o homem como templo e casa do Senhor. O véu se rasgou e toda esta alegoria chegou ao fim. E Albert Pike cita sobre a loja maçônica, em Moral e Dogma. Ele diz: o mestre dessa loja, a do universo, é Hermes, de quem Crurun é o representante, e é uma das luzes da loja. Percebam que a essência da maçonaria tem como base o deus Hermes, que é o mestre das ciências ocultas. Ele é quem inspirou os ritos iniciáticos, pois sabemos que a maçonaria segue aquela escalada de 33 graus, fazendo referência à coluna vertebral e suas 33 vértebras. Kundalini, a serpente, sobe até o topo e no alto da cabeça, e jorra seu fogo iluminador, presente na figura de Baphomet, e também nas testas das imagens dos faraós, que eram governadores do estado egípcio. Para a maçonaria, os governantes, os reis, os presidentes são aqueles que controlam a grande massa, o povo. Albert Pike diz o seguinte: a pedra bruta é o povo, como uma massa, rude e desorganizada. A pedra perfeita, ou pedra cúbica, é o Estado. Os soberanos recebem seus poderes por consentimento, regendo a Constituição e as leis, representando a vontade do povo. No Egito, em quem a maçonaria se inspirou, os faraós eram chamados hierofantes. Hierofante é o termo usado para designar os sacerdotes da alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Egito. É o sacerdote supremo, que pode ser chamado também de sumo sacerdote. As forças políticas e os governos, segundo a maçonaria, deve ser um intermediário entre o Deus e o povo, com liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso fica claro, porque grande parte dos políticos do mundo tem associação com a maçonaria. Os estados estão mergulhados nela. Brasília, e a Casa Branca, seguem estatutos maçônicos. Os Estados Unidos estão há séculos em um casamento espiritual com a maçonaria. Os Estados Unidos, que é interpretado como um país evangélico, se dobrou totalmente à maçonaria, e estes símbolos aparecem em toda parte da sua cultura, como prova irrefutável disso. A congregação dos maçons é definida assim por Albert Pike. Define-se uma loja como uma reunião de maçons, devidamente congregados, tendo a escritura sagrada, o esquadro e o compasso, e uma carta patente, ou certificado de constituição, autorizando-os a trabalhar. A sala, ou lugar onde se reúnem, e que representa alguma parte do templo do rei Salomão, também é chamada de loja. Muitos cristãos mal informados se iludem com a Bíblia Sagrada estar dentro da loja maçônica, porém Albert Pike afirma que ela, como muitos outros livros sagrados de outras religiões, são parte da mobília da loja. Isso varia de loja para loja. A Bíblia Sagrada, o esquadro e o compasso são tecnicamente chamados de mobília da loja. A Bíblia é parte indispensável de uma loja maçônica cristã, o Pentateuco hebraico em uma loja maçônica hebraica e o Alcorão em uma loja muçulmana. Então, sempre um desses livros, mais o esquadro e o compasso, são as grandes luzes pelas quais um maçom deve andar e trabalhar. Os dois pilares, ou colunas, têm um alto significado para maçons. São chamados de Jaquim e Boaz. Eles representam poder, força e virilidade, além de potência sexual, símbolos que fazem conexão com os deuses da fertilidade. Por isso também o uso do obelisco, símbolo de adoração ao sol e representação da virilidade masculina. Baphomet, Hermes, possui as duas serpentes aladas em volta do mastro, símbolo da alquimia sexual, e destas potências sexuais, apresentada também na veneração dos astros, do sol e da lua, das forças antagônicas, positivo e negativo, branco e preto do piso maçom, do deus e da deusa. A maçonaria deixa claro através de Moral e Dogma que ela venera todas as simbologias pagãs da antiguidade. Vejamos esta descrição. Sobre isso Albert Pike diz: a lua era o símbolo da capacidade passiva da natureza de procriar, a fêmea, da qual o poder e energia geradora de vida era o macho.
era o símbolo de Ísis, Astarte, e Ártemis, ou Diana. Os mestres da vida eram a divindade superior, acima de ambos, e manifestos através de ambos. Zeus, o filho de Saturno, torna-se rei dos deuses. Horus, filho de Osíris e Ísis, torna-se o mestre da vida. Dionísio o Baco, tal como Mitra, torna-se o autor da luz, da vida e da verdade. Os mestres da luz e da vida, o Sol e a Lua, são simbolizados em todas as lojas maçônicas pelos mestres e pelos vigilantes. Torna-se dever do mestre prover luz para os irmãos, por si próprio, e através dos vigilantes, que são seus ministros. Então, através destes relatos de Albert Pike, fica claro que a maçonaria é incompatível com a fé cristã. Ela se curva à adoração de muitas divindades e dos astros.